Começar? Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande a gente voltar aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. A gente vai conversar hoje, dar continuidade, né? Vocês estão seguindo em ordem, né, o livro, né? Então vamos dar continuidade ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está sempre mostrando aqui no slide: há muitas moradas na casa do meu Pai. Itens 8 a 12, mundos inferiores e mundos superiores. A gente sempre lembra, né, que depois até, não precisa nem muita coisa, né, porque o vídeo vai ficar dentro da página, né, da fanpage do grupo, né? Fica no YouTube, mas eu faço... Também faz no YouTube? Também? Legal. Mas de qualquer maneira lá também tem o link para a página, né? Então a gente sempre tem a referência da página, porque na página a gente tem a oportunidade, né? O Marcos tem sempre a oportunidade de lançar toda uma bibliografia, riquíssima, né, a respeito do assunto. Muito mais ampla do que a gente vai trabalhar na noite de hoje. De qualquer maneira, itens 8 a 12, a gente já sabe, né, que dentro de uma hora não dá para a gente trabalhar todos os itens, todas as palavras, todas as frases. A gente vai pensar algumas coisinhas, alguns comentários, vamos pensar e vamos, sobretudo, trazer imagens e jogar nosso pensamento na realidade, na nossa questão do dia a dia. Porque não adianta nem a gente só ler um Evangelho, né, lá de 1865, né? Não, vamos ver o Evangelho e trazer para o dia de hoje para a gente ver o quanto que o Evangelho é atualizado. Então, mundos inferiores e mundos superiores. A primeira frase que a gente tirou do texto, né, todas as frases são tiradas, copia e cola do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a gente faz isso? Principalmente para preservar o código de Kardec. Então a gente procura não mexer em nada, não bota achismo, não coloca opinião própria, e vamos tentar pensar apenas no que ele traz, os espíritos trazem para a gente, o que Kardec traz para a gente. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Ou seja, o mundo, ele está dentro de um patamar da escala. Então, obviamente, ele vai ser superior a todos os demais que estão abaixo dele. E vai ser inferior a todos os que estão acima dele. Então, acontecem coisas, né? Nós trouxemos essa imagem aqui assim, a imagem ela não está assim, não tem como, né? Não tem como ficar boa a imagem, né, mostrando a distância, né? Mas eu posso apontar para vocês e assegurar para vocês que exatamente aqui tem um desenho do Sol. Vocês estão vendo? Alguém está conseguindo ver o desenho do Sol aqui? Tá? Não dá para ver, vocês estão vendo a seta, e aqui embaixo está escrito Sol. Tá? Sol, seta, e aí tem o tamanho do Sol aqui que não dá para ver, não dá para enxergar. Então a gente está comparando o Sol, tá? O Sol, botando ele nessa situação, aqui está o Sol. E aqui está o planeta Terra, vai estar aqui em algum canto aqui dentro, que eu também não estou conseguindo enxergar. Acreditem aqui dentro, tá? Não dá para ver. Hã? É o menor que tem ali, deve ser ele. Não, o menor deve ser Mercúrio, né? O menor de todos, né? Então, depois não tem menos, mas, né? Tem Marte, que eu não sei se é mais perto também, é pertinho de tamanho. Mas o que importa para a gente entender o seguinte, que quando você coloca o planeta Terra aqui assim, perto do Sol, o planeta Terra é pequenininho. Quando você bota o Sol perto do planeta Terra, aí você vê que o Sol é muito grande. Agora, quando você coloca o Sol diante de outras estrelas, essa que está aqui assim no final, eu vou chegar aqui perto para apontar, essa daqui assim, é uma estrelinha chamada VV Ceifei, né? É um absurdo, verdadeiro absurdo, porque se você pegasse assim, uma esfera, tá? Se você pegasse uma esfera e pegasse um Sol, igual o nosso que a gente tem aqui assim, e fosse tentar jogar dentro, tá? Cabem mais de 18 bilhões de sóis igual ao nosso dentro dessa estrela VV Ceifei, tá? E a VV Ceifei, ela tá aqui, ó, ali, ó, tá? Ela não está... Isso não é conhecimento do universo, não. A gente está falando de conhecimento das coisas que estão aqui, na esquina aqui de casa. Está aqui na esquina, entendeu? Você sabe, quando aqui no centro, o pessoal que não sabe na internet, né, um lado aqui da rua,
fechado, né? A rua está sem saída, né? Não era fechado antigamente, mas agora está fechado. Tem uma barra de ferro lá, fecharam um lado da saída da rua. É como se fosse nós analisando o espaço. A gente está aqui analisando daqui até o final da rua só. É só isso que a gente está fazendo. Não nós estamos analisando muita coisa longe, não. Não temos capacidade para tanto. Para dizer a verdade, não se tem capacidade atualmente nem para ver completamente a Via Láctea, que é a nossa galáxia. Imagina o que tem de completo, o que tem a mais dentro do universo. Então, não tem a menor dúvida. A gente tem que entender com muita humildade, com muita tranquilidade, que a gente não tem a menor dúvida que devem ter coisas bem maiores do que aquela dever ser feita ali assim. E aí você fica olhando para o nosso Sol, você fica olhando para a Terra, e aí você fica olhando para si mesmo, e aí a gente começa a pensar, né, o nosso real tamanho para a gente poder, né, abaixar um pouquinho a bola, né, porque determinados textos do Evangelho, quando eles chegam para a gente às vezes não consegue ver uma aproximação, não consegue ver uma ideia, um conteúdo de ética e moral imediatamente. Mas nas entrelinhas de umas mensagens desse gênero aqui assim, de uma frase simples como essa, a gente já pode recolher a questão da ética e da moral para a pessoa falar assim, né? Ah, você sabe com quem você está falando? Né? Nós cariocas dizemos assim, né? Menos, né? Vai mais devagar, menos, né? Baixa a bola, menos, vai mais devagar, tá? Porque realmente tem muita coisa para a gente analisar quando a gente vê essa questão do que é maior e do que é menor. Já que eu toquei na questão da moral, nós fomos na questão 629 do Livro dos Espíritos, que vai dar para a gente a definição da moral. Né? A pergunta diz exatamente isso. Que definição se pode dar de moral? É a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Quando eu peguei o slide, fui montar o slide, eu colori botei três cores distintas, tá? Para a gente poder saber que os Espíritos estão dizendo para a gente, de maneira bastante didática, três formas de nós analisarmos as questões da lei moral, da definição da questão da moral. Eu fui pode avançar mais um slide, mais uma imagem, isso. Eu fui num trabalho, estava falando agora com vocês, né? Fui num trabalho lá no Espírito Santo, eu entrei dentro do centro, né? E aí na hora que eu entrei dentro do centro, né? Aliás, esse centro não foi nem no Espírito Santo, não, foi lá na Sociedade Espírita Jorge, lá em Vila Isabel. Eu entrei dentro do centro, mas é que eu falei muito nessa semana sobre esse assunto. Eu entrei dentro do centro e um companheiro virou para mim e disse assim, 196. Na hora que ele falou 196, eu fiquei pensando assim, será que ele está falando alguma coisa do Livro dos Espíritos? Será que ele está falando alguma coisa do Livro dos Médiuns? Da onde que ele tirou 196? E aí eu lembrei que numa determinada palestra, quando a gente estava trabalhando essa parte de lei moral, eu falei para o pessoal que 14 vezes 14 dá igual a 196. Vocês sabiam disso? Que 14 vezes 14 é igual a 196? Né? Acho que ninguém sabe disso, né? Tem que pegar a máquina para fazer a conta. Tá? Mas acreditem, tá? Podem acreditar, 14 vezes 14 dá 196. Qual não é a surpresa? Porque quando você olha 14 vezes 14, 196, e aí você começa a informar 14 vezes 14, 196, 14 vezes 14, 196, daqui a pouco está todo mundo sabendo que 14 vezes 14 dá 196. Inclusive o próprio companheiro que disse para mim que 14 vezes 14 dá 196. Mas o mais importante dessa dinâmica é a gente perceber o seguinte, o que saber 14 vezes 14 modifica as nossas questões de ética e de moral? Absolutamente nada. Então, na realidade, o saber que a gente precisa ter, o saber que transforma a nossa moralidade, é aquele saber que está colocado ali. Regra de bem proceder. Eu tenho que saber como é que eu devo proceder bem. Eu tenho que saber distinguir o bem do mal. Eu preciso observar as leis de Deus. Na técnica do dia a dia, as nossas opções, nós vamos facilitar aqui na imagem, né? Na realidade, às vezes a gente não tem só duas portas para escolher, não.
Mas o que a gente precisa escolher, a gente precisa estar acostumado a escolher, é saber escolher a porta estreita. Vocês lembram que essa é uma recomendação de Jesus? Tá? Se eu tiver que escolher uma porta, eu tenho que sempre aprender a escolher a porta estreita. Tá? Tenho que aprender a escolher a porta estreita. A porta estreita é o caminho do bem. É isso que a gente precisa aprender. Algumas pessoas vão olhar para cá e vão dizer assim: Eduardo, será que não está invertida a imagem da porta? Não parece que está invertida? Tá? Mas na realidade a porta não está invertida não. Porque para a conquista do bem é difícil, não é fácil a conquista do bem. A conquista do mal é a porta larga. É assim que ela vem pintada para a gente. São os prazeres do dia a dia, as coisas fáceis, vai dormir muito, vai descansar muito, só usufruir dos prazeres da carne, dos prazeres da matéria. Aí a pessoa pensa que ela está entrando no céu, mas na realidade ela não está entrando no céu. E em contrapartida, quando, por exemplo, a gente vê Paulo de Tarso falando a respeito da caridade, ele em determinado momento, lá tem um versículo, lá, versículo 4, né, capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano, né, ele diz assim, a caridade é sofredora, benigna. A primeira etapa da caridade, a primeira etapa de fazer o bem, é isso que a gente está vendo aqui. Tá? A gente vai fazer o bem, a gente vai ser testado, a gente vai ser, né? Aí a pessoa quer fazer o bem, dá errado não sei o que, quer fazer o bem, dá errado não sei o que, quer fazer o bem, dá errado não sei o que, quer fazer o bem, dá errado não sei o que. O pessoal que não conhece, vai lá na fanpage, mais uma vez aqui do Centro Espírita, olha, né? Devia postrar essa informação. Em ano tal, o Centro Espírita era assim. No ano tal, o Centro Espírita está assim. Por quê? Para as pessoas saberem quanto tempo demora para você sair do estágio A e passar para o estágio B. Essa que é a informação que é importante também ser lançada. Né? Além de lançar os projetos, se você mostrar como é difícil você trabalhar no bem. Então, para trabalhar no bem, você primeiro vai entrar no caminho, que é o caminho da dor, do sofrimento, da aflição, né? do aborrecimento, da preocupação, um monte, é só problema. Se você começar, a gente já diz isso para as pessoas, começou a fazer o bem, né? Dentro do nosso patamar evolutivo, mundos primitivos, expiações e provas, regeneração ditosa e celeste. Nós estamos aqui, ó, expiações e provas. É aqui que a gente está, ó, tá? É esse ponto aqui que a gente está. Se você começar a fazer o bem e tudo começar a ficar muito certinho, desconfia, tá? Pode desconfiar, porque, né, alguma coisa está errada. Alguma coisa, né? Como é que está a sua vida? Ai, a minha vida é maravilhosa, tudo dá certo na minha vida, não tem doença, não tem aborrecimento, não tem preocupação, não tem... Opa! Né? Alguma coisa não está se encaixando dentro da situação. Porque se fosse essa situação, para que Jesus viria? Né? Quem diz isso aí? Ah, Eduardo disse isso. Não, Eduardo não disse isso não. Quem disse isso é Jesus. Não são os sãos que precisam de médicos. Então Jesus vem para cá para resolver justamente através dos ensinos da ética e da moral, para resolver essas situações de dificuldade e nos dar força de permanecer escolhendo a porta estreita, que começa como Paulo de Tarso falou. A caridade é sofredora. Porém, ele coloca vírgula benfazeja, para mostrar para a gente que no primeiro patamar ela está dentro do sofrimento, mas no segundo patamar ela está dentro do patamar de benfazeja. É isso que a gente precisa entender. O slide seguinte, ainda na 629, aqui, né, logicamente na imagem, isso aqui é uma incompetência minha, tá? Eu não soube pegar uma imagem, não encontrei na internet, não soube trocar isso aqui. Eu queria colocar aqui sal grosso, tá? Eu queria dar a imagem, né? Porque o ensinamento evangélico também, Jesus dizendo para a gente que vós sois o sal da terra, né? Então nós somos o sal da terra. Nós devemos temperar as nossas ações, nós devemos temperar os nossos cuidados.
Então lá na questão 629 diz assim: o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Este homem que cumpre a lei de Deus é aquele homem que Jesus chamava de justo. Por que justo? Porque ele estava ajustado às leis de Deus. Ele não estava desajustado. É uma pessoa que está em equilíbrio e não em desequilíbrio. É a pessoa que está com aglomeração, ela está travada, ela está cravada com a lei de Deus. Ela não é uma pessoa que está dissociada, está separada das leis de Deus. Então ele chamava esses homens dos homens que eram os justos, aqueles que estavam justos, né? É igual quando, por exemplo, em geral a mulher, né? A mulher vai no shopping center, vai numa loja de roupa, né? Na hora que ela vai vestir a roupa, vocês devem lembrar disso, né? Já devem ter usado, né? Algumas de vocês já foi para comprar roupa já? Claro, né? Aí na hora que você bota a roupa, né? Bota uma calça comprida, na hora que você bota um vestido, né? Principalmente mulher, homens, ele chega na loja, em geral, o homem, como é que entra na loja? Ele entra na loja, qual é o seu manequim? Não tenho a menor noção. Tá? É assim que a gente, em geral, homem é assim. Eu conheço poucos homens que sabem o seu manequim de cabeça. Tá? São poucos, não é comum saber não. O senhor sabe? O senhor sabe de cabeça? Ó, ele está fazendo assim, mais ou menos não sabe. Mais ou menos não sabe. Se chegar para uma mulher, ela chega e diz assim: o meu manequim é 50,25. Entendeu? Ela não diz que é 50, não diz que é 51, 52, 50, não. Ela diz 50, ela sabe noção até entendeu? Do milímetro que tem que chegar para lá e para cá. Por quê? Na hora que ela usa a roupa, ela não quer a roupa que é um saco de batata, larga. Ela não quer a roupa que é apertada. Ela quer a roupa que é justa. É essa que é a roupa. É a justa medida. E é justamente isso que a gente tem que fazer. Qual é a justa medida nossa de comportamento? Tá? Nossa medida de comportamento é tratar todas as nossas coisas com o sal, com o tempero, por esse intermédio. Né? Essas mãos que estão ali são as mãos de cada um de nós. São as nossas mãos. A nossa mão tem que ser temperada com o sal da terra, tá? Para poder, em forma de coração. Mas não é coração só, né? Em forma de amor. Tá? É o coração para ir na direção da lei do amor. É isso que a gente precisa entender. Então, uma vez a gente compreendendo esse objetivo, pode ser Luiz, pode ser o seguinte, por favor. Uma vez entendendo, ele, lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca para a gente assim: vendo a Terra, temos uma ideia de um mundo inferior. Os habitantes, no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras, que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Aí você pega e diz assim: ora, essa mensagem está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1864. Tá? 1864. Aí a pessoa diz assim: mas Eduardo, nós estamos em 2018. E aí é só você ligar a televisão, tá? Liga a internet, pega o jornal e observa que em vários lugares do nosso planeta nós continuamos exatamente com essa mesma situação que está aí. O mundo está progredindo, nós não temos dúvida disso. Absolutamente não podemos ter dúvida disso. Tá? Se você comparar o mundo de hoje com o mundo de 1000 anos, há 1000 anos para hoje, você vê que o mundo está muito melhor. Tá? Se você pegar, não precisa nem ir muito longe, não. A parte de antibiótico, por exemplo, começou com Alexander Fleming lá em 1943. Ou seja, antes de 43, todo mundo que tinha qualquer problema inflamatório no organismo, exatamente, já estava à vista. Tchau, bom, acabou. Tá? Então, só para a gente poder ter noção. Espinha, uma espinha. Essa era a realidade dos nossos antepassados. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, né, principalmente as mulheres, homens não têm noção de como funciona, mas vocês conseguem imaginar
o que foi a caminhada de José e Maria, do norte da Palestina até o sul da Palestina, saindo de Nazaré para ir em direção a Belém, com Maria no 8º mês de gravidez, atravessando o deserto, andando. Vocês conseguem imaginar isso? Dá para parar para pensar o que significa uma mulher no 8º mês? Porque dizem as boas línguas que a mulher no 8º mês praticamente não dá vontade de ir ao banheiro. Né? Praticamente. O neném praticamente não pressiona a costela. Diz que é uma... Para aquelas que já tiveram filho, sabem que é uma sensação agradabilíssima, né? É o tipo da coisa gostosa de acontecer quando você está caminhando no deserto, na Palestina, lá né? Antes do ano 1, né? no ano anterior ao início da nova era, dessa nova era do nascimento de Jesus. Só para a gente parar para pensar, tá? Sentiram como é que era fácil? Essa era a realidade, tá? Vamos adiante, por favor. Então, a gente percebe, e aí Kardec tenta pintar essa situação, né, que homens, de certo modo, rudimentares, possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, muito ligados às questões dos instintos, nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem noções de justo ou injusto. A força bruta é a sua lei, sua única lei. Então a gente olha isso aqui, o aspecto pode não ser mais esse daqui muitas das vezes, mas as atitudes ainda são. Entende? É isso que a gente tem que perceber. Então a gente vê que se em determinado momento nós estamos acima de estágios anteriores, em outros momentos a gente percebe que tem muito que caminhar. Essa é a nossa realidade, a gente tem muito que melhorar ainda. Por favor. Pode avançar para preencher a tela aí, para a gente poder caminhar direto, porque cada linha está com uma cor diferente, então não tem muito problema. Então olha só, sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Os próprios antropólogos atualmente, né, alguns antropólogos defendem a tese, é bastante raciocinar mesmo, que se o homem não tivesse nenhuma preocupação, tá? Absolutamente nenhuma preocupação com nenhuma outra questão, a única preocupação que ele passaria a ter seria alimentação e sexo. É a única preocupação que ele teria. E aí você vê que às vezes você encontra determinados, eu estou falando assim abertamente, né? Porque aqui no ambiente nós só temos adultos, né? Está dormindo, então não está registrando. Então a gente pode falar com um pouquinho mais de liberdade, tá? Já está um pouquinho grandinha, todo mundo grandinho. Você é grandinha, né? Quantos anos você tem? 14. 14 anos já está tranquilo ouvir essas besteiras assim, mas a gente tem que ouvir isso com muita prudência, com muito equilíbrio, porque é o que a gente vê na rua, né? É o que a gente vê no dia a dia. Em cidade grande, no pessoal que mora em outros estados, em outras cidades menores, não tem muitas das vezes ideia do que é essa situação que a gente vive, principalmente em cidades maiores, né? Rio de Janeiro, Recife, né? Outras cidades maiores do nosso Brasil, São Paulo. Então realmente a gente vê esse tipo de situação muito marcante, que quando você não tem uma ocupação de outro modo, de outro meio, só existe as questões de desvio. Luiz, eu vou te pedir uma gentileza, que agora eu lembrei que tem uma coisa importante para a gente falar no slide anterior, eu não posso passar. Volta vai dar um pouco de trabalho, mas vai valer a pena. Eu queria falar a respeito daquela palavra que está ali em cima, instintos, tá? Porque quando a gente, estão vendo lá em verde, linha verde, instintos, muitos companheiros já chegaram para a gente, já falaram assim, porque hoje nós, a partir dessa informação, né, de que a gente em estágios anteriores temos instintos, a pessoa fala assim, então quando nós progredirmos intelectualmente, nós vamos deixar de ter instintos. Na realidade, a gente sempre vai ter instinto. A gente não vai deixar de ser homem instintivo, não. Só que o instinto vai ser qualificado. Né? É a qualidade, a gente vai dar qualidade ao instinto. O instinto, ao invés de ser instinto de uma base inferior, vai passar um instinto de uma base superior. É muito importante a gente realçar esse detalhe,
Porque às vezes passa assim um slide, a pessoa olha e fala, ah, captei, instinto, e aí aciona na cabeça, né, uma ligação como se fosse uma situação inferior. E isso é muito importante a gente realçar. Agora sim, vamos avançar para o outro. E aí na letra vermelha ali a gente vê ali o Evangelho trazendo para a gente. Né? Então, sem indústria, sem inversões, se dedicam a sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra latente a vaga intuição de um ser supremo, mais desenvolvida ou menos desenvolvida. De alguma maneira ou de outra, eles tinham uma ideia, quando eu digo eles, né, adivinhem quem são eles, né? Eles somos nós em estado anterior, nada mais do que isso. Então, esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Por quê? Porque o simples instinto dessa entidade, dessa noção, dessa intuição de um ser supremo, já faz com que a pessoa comece a se comportar, a se relacionar com o mundo, com a parte externa, com as outras pessoas, de uma forma diferenciada. E aí ele diz assim, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. E isso para a gente é muito importante da gente entender. Porque muitas das vezes, nós, no nosso comportamento do dia a dia, tá? Muitas das vezes, a gente se iguala ao comportamento anterior. Eu me lembro de ter dado uma palestra na semana passada. Luiz, eu vou te pedir uma gentileza para poder entrar no foco da câmera. Dá uma chegada aqui assim. Tá? Chega, pode vir mais perto de mim. Tá bom, obrigado. Tá ótimo. Olha só uma coisa, gente. Olha só uma coisa. Eu vou pedir a gentileza dele dar um tapa na minha mão. Pergunto, o que eu tenho que fazer com ele? Não, pois é, mas faz de conta que eu não pedi. Faz de conta que eu não pedi, tá? Eu não pedi, não pedi, tá? Eu não pedi um tapa, tá? Ele tá tapão mesmo, né? Você vê que ele tá tapão mesmo. Eu não pedi um tapão, eu pedi um tapa. Não, mas a pergunta que importa é a seguinte: o que eu devo fazer com ele? As pessoas, Marcos, é impressionante. Outro dia no centro falou assim, um camarada falou, claro que tem que revidar. Aí eu perguntei assim, então você está querendo dizer que nós ainda temos que agir de acordo com olho por olho, dente por dente, bateu, levou, é isso? Não temos que fazer isso, mas ainda fazer. Exatamente aí que está o problema. Nós não temos, mas muitas das vezes ainda fazemos. Então, sem perceber, muito obrigado, perdão. Não, automaticamente. Mas, sem perceber, a pessoa, ao invés de ir na direção de identificar aqueles que cometem equívocos como sendo crianças que crescem, a pessoa trata de maneira igualitária, a pessoa desce ao mesmo nível e fica no mesmo nível. Se desceu ao mesmo nível para ficar no mesmo nível, é porque na realidade não desceu, é porque o seu nível é exatamente aquele nível. É isso que a gente tem que perceber.